Olá pessoal, a graça e a paz seja convosco. Bendito o nome do Senhor, a Ele toda honra, glória, domínio, poder, majestade, louvor, toda exaltação, nos céus e na terra. O único digno de escrever o nosso nome no livro da vida. Amados, o Senhor me deu uma palavra hoje e assim farei, ler Apocalipse 19 e um trecho do capítulo 19 e capítulo 20. Exaltado seja eternamente teu nome, Senhor, nos céus e na terra e tudo que nela há. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o reino, a glória, o poder, o reino, o poder, a glória para todo sempre. Aleluia. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à tua direita. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à tua direita. O sol de dia não te molestará, nem a lua de noite te causará nenhum dano. O Senhor é quem te guarda, que livra a nossa alma de todo mal, livra a nossa vida. O Senhor é que guarda a nossa entrada e nossa saída, desde agora e para sempre. Exaltado, magnificado eternamente seja o teu nome. Amados, meu celular está carregando. Eu tirei um instante para falar com vocês. Vocês vão ouvir a minha voz, que é a voz do Espírito Santo falando com vocês, porque é tudo que eu vou ler, é tudo bíblico. E eu vou colocar ali, mas o som da voz, da mensagem, vai soar, para que todos ouçam. Então eu vou colocar aqui no carregador, que esse aparelho ele tem pouca espaço de memória, pouco. Eu lendo a passagem bíblica, capítulo 19, onde fala sobre a queda da Babilônia, alegria e triunfo nos céus. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz e uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Aqui ele se refere, nós sabemos que é a Babilônia. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Glória a Deus. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os que seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo
e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aí aqui nós temos, vitórias no capítulo ainda 19 de Apocalipse, versículo 11. E vi o céu aberto. Aqui é falando sobre vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, glória a Deus, e julga a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E está vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera sinais com os que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente fogo e de enxofre, lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves, e fartaram das suas carnes. Aí quando chega no capítulo 20, fala aqui sobre Satanás é amarrado por 1000 anos e fiéis reinam com Cristo. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Chave de cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E aqui mais adiante, no versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Satanás é solto depois de vencido para sempre. Aí aqui mais adiante fala sobre o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e
E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Gente, eu vou ler um comentário que eu tirei aqui, ó. É um escritor, Albert Barnes. Jesus vence as bestas, né? O último inimigo apresentado foi o primeiro derrotado, a Babilônia, que caiu, e os habitantes da terra lamentaram a sua destruição. Agora chegamos à segunda fase, a vitória de Jesus, a destruição das bestas. Ele teve uma nova visão, como se uma abertura fosse feita através do céu. Ele foi autorizado a olhar para o céu. E nós podemos ler isso em Apocalipse 4. Vamos ler. Capítulo 4, versículo 1. É tudo ao vivo aqui, viu? Não está ao vivo, mas para mim é ao vivo. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como se trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostra-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E fui arrebatado do espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. E a aparência era semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Ao redor do trono, eu estou lendo além. Então, vamos lá. Então, aqui eu estava lamentando o primeiro derrotado foi a Babilônia, caiu e seus habitantes da terra. Lamentaram a sua destruição. Agora chegamos à segunda fase, que é a vitória de Jesus e a destruição das bestas. Ele teve uma nova visão, como de uma abertura fosse feita através do céu, e ele foi autorizado a olhar para o céu. E foi esse capítulo que acabamos de ler, Apocalipse 4, versículo 1. E eis que um cavalo branco, como símbolo, veja as notas em Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 2, ele aqui é o símbolo da vitória final, que será obtida sob a besta e o falso profeta, Apocalipse 19, 20, e no triunfo final da igreja. E aquele que estava sentado sobre ele foi chamado de fiel e verdadeiro, glória a Deus. Ele não é designado aqui por seus tributos. Não há dúvida de que o Messias é intencionado, pois ele passa para a subjugação do mundo e a si mesmo. Os tributos aqui mencionados, fiéis e verdadeiros, são especialmente apropriados, pois não são apenas atributos fortemente marcados de seu caráter, mas serviram particularmente manifestados nos eventos descritos. Ele mostraria, assim, que era fiel e digno da confiança da sua igreja em libertá-la de todos seus inimigos e fiel a todas as promessas que ele fez. Glória a Deus. E na justiça ele julga todos os seus atos de julgamento e na determinação do destino das pessoas. São justos. Vejam em Isaías 11, capítulo 11, versículo 3 ao 5. E na guerra, né? Ou seja, a guerra que ele travou não é uma guerra de ambição, não, mas para o mero propósito de conquistas e salvar os justos e punir os iníquos, e viu o céu aberto. Esta é uma abertura nova, peculiar, para mostrar a magnífica expedição de Cristo e seus assistentes contra o seu grande adversário, e eis que o cavalo branco,
Muitos prostraram pouca atenção a Cristo quando ele veio manso e humilde, mostrando em um prostrado, né? Montado, aliás, em um jumento. Mas o que eles dirão ou pensarão quando ele surgir em um cavalo branco com a espada afiada na sua boca? O cavalo branco, no qual Cristo é representado como cavalgando, pretendia sua justiça e santidade. Denotar a sua justiça e santidade. E também que vitória e triunfo deveriam marcar seu progresso. Glória a Deus. E aquele que estava assentado sobre ele foi chamado fiel. Para cumprir todas as suas promessas, verdadeiro ele é, não é? Ao executar todas as ameaças e retidão com a máxima justiça e equidade. Ele julga e faz guerra frequentemente. A sentença e a execução andam juntas. Seus olhos eram como chama de fogo, gloriosamente brilhantes e penetrantes. Ele é descrito nos caracteres que lhe são apropriados. Livro nos profetas antigos, na cabeça dos... E em sua cabeça havia muitas coroas, como símbolo de suas numerosas conquistas. Glória a Deus. E muitos países agora se tornariam os reinos de nosso Deus e de Cristo. Ele tinha um nome escrito sobre eles. Ninguém sabia senão ele mesmo. O louvor do seu empreendimento mediador, inefável, incompreensível, sua pessoa misteriosa e maravilhosa. Glória a Deus. Aqui nós temos o versículo, não é? Mencionado o versículo de Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Por isso lemos em Mateus também, capítulo 11, versículo 27. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ele estava vestido com vestes de branco puro, emblemático de sua santidade, e mergulhando em sangue, em sinal de seus sofrimentos, ou melhor, com alguns que pensam no sangue dos inimigos já conquistado. Mergulhado no sangue derramado, né? Ele assim podemos dizer, sangue dos seus inimigos, que já conquistados. Isaías 63, versículo 11. E seu nome é chamado a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque ele falou tudo e revela a vontade de seu Pai e de seu Pai para a humanidade. Em outras palavras, ele tem esse nome porque é a pessoa gloriosa divina. Como está escrito em João 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Por ter estado no princípio com Deus e por ele ser o próprio Deus e que foi o grande meio de revelação divina em todas as épocas. E os exércitos que estavam no céu, as hostes celestiais, seguiu como estando mais voluntariamente e inteiramente o seu comando sobre cavalos brancos, todos os habitantes do céu sendo puros e santos, e tudo em estado de alegria e triunfo. E da sua boca sai a espada de 2 gumes, que ele estava prestes a usá-lo em uma execução rigorosa da justiça contra seus inimigos, e eles os governará. O Senhor governará, que não foram mortos por sua espada, com uma barra de ferro, isto é, se eles não se submeterem a seu cetro de ouro. Governará que não foram mortos por sua espada com uma barra de ferro, isto é, se eles não se submeterem ao seu cetro de ouro. Aqui temos como exemplo Salmo 2, capítulo
verso 9. Salmo 2, verso 9. E ele pisa a prensa do vinho, de vinho da ferocidade. Logo da indignação, a ira de Deus Todo-Poderoso, significado provavelmente pelo sangue que manchou suas vestes. A metáfora significa que ele subjugará o mais orgulhoso de seus inimigos com tanta facilidade quanto os homens esmagam uvas pisando-as sob seus pés. E para a eterna confusão de seus inimigos e a eterna alegria de seus amigos e seguidores, ele tem a roupa e na coxa, ou a parte que estava sobre a coxa, um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, diferente do mencionado acima, para mostrar que ele realmente possuía um domínio sobre todos os príncipes e reinos da terra. Glória a Deus. Um domínio que os monarcas orientais e depois deles, imperadores romanos, tentaram injustamente adquirir e estabelecer um título que com grande vaidade eles assumiam para si mesmos. Antigamente era costume que os grandes personagens dos países do leste tivessem títulos magníficos escritos ou afixados em suas roupas. Não é verdade, Marcos? Esse fala, Apocalipse 19 fala sobre a besta e os falsos profetas, né? O fim deles, a destruição da Babilônia. Agora eu vou entrar em novo céu e nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, glória a Deus, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, os abomináveis, e aos homicidas, e os fornicadores, e aos feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Grande é o nome do Senhor, poderoso, para cumprir todas as promessas na minha vida, na tua vida. Amados, todos devem estar vigilantes, sóbrios. Desperta tu que dormes, porque o Senhor está à porta. E nós sabemos, está às portas, e nós sabemos que ele deixou dito, né, na palavra dele, escrito, que ele deu exemplo como ladrão. O ladrão não avisa, ele pode vir a qualquer momento, e aquele que se encontrar no sono, na cegueira espiritual, servindo à idolatria, disperso, não será arrebatado.
junto com os salvos. Então você, meu amigo, amado ouvinte, que ainda não reconheceu, ainda não creu e não confessou, porque não basta só amá-lo com os lábios, sabe? Não é isso que o Senhor está falando. O Senhor quer que a pessoa, além de amá-lo, tenha uma atitude, tome uma decisão de dizer com os lábios que crê, que confessa, buscar uma igreja que pregue a palavra verdadeira e lá você possa cumprir as ordenanças que foram estabelecidas pelo Pai. E através do Filho, nós podemos ser salvos. Para isso você precisa cumprir as ordenanças que o Senhor estabeleceu, que é confessar, crer, confessar que Jesus Cristo, Filho do homem, o Filho de Deus, ele é o único Deus Salvador, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de sua vida, para que você tenha direito à árvore da vida, para que todo aquele que perseverar até o fim seja salvo. O Senhor disse lá em João, ele usou o servo dele para escrever, inspirado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, o Paráclitos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, todo aquele que confessa é liberto. Passa a viver uma nova vida e as coisas antigas ficaram para trás. Tudo aquilo que outrora era maldição, ele transforma a tua vida em bênção. Nós sabemos que a vida com o Senhor não é um mar de rosas. Ele nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele disse que o justo passaria por muitas aflições, mas ele nos livraria de todas elas. O Senhor, ele é a verdade. E nós precisamos andar, praticar tudo que está escrito em Filipenses 4 e os demais irmãos. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for de puro, honesto, de boa fama. Se há alguma virtude nisso pensai, nisso praticai. Porque o que foi ensinado, o apóstolo Paulo exortando a igreja. Então, Deus, ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele, pelo Filho do homem. Não fique disperso seguindo objetos, ídolos, imagens esculpidas pela mão do homem, que até para ser transportada de um canto para outro precisa alguém levar, porque nada faz, nada cheira, nada vê. Como está escrito no Salmo 115, ídolos são fúteis. Então, não siga a espíritos enganadores. O único espírito que nós devemos clamar pela sua presença é o Paráclitos, é o Espírito Santo, o próprio Deus, esse que vos fala agora. Em nome de Jesus, eu te abençoo a minha vida, a minha família, a tua família e todos que vão ouvir nessa live. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu te abençoo. Que o Senhor te livre de todo homem sanguinário, de toda bala perdida, todo homem violento, bala perdida, acidente, seja na casa, seja na sua residência ou na rua. Te livre de acidentes domésticos na rua, de assaltos. Tudo isso, Senhor, de palavras contrárias. Oh, meu Deus e meu Pai, protege, livra. E nós te agradecemos, Senhor, aproveitando para te agradecer tudo que o Senhor já tem feito, o que o Senhor fará em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela noite de sono reparador, pelo alimento que o Senhor tem colocado em nossas mesas, pelos livramentos, Senhor. Como tu és maravilhoso. O Senhor disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia. A sua benignidade
dura para sempre, Senhor. A sua bondade, benignidade, o teu amor incondicional. O Senhor não faz acepção de pessoas. Amado, o Senhor, Ele ama o pecador e abomina o pecado. Por isso que Ele chama, muitas vezes, venha como estiveres, mas a pessoa não permanece no mesmo estado que estava antes, porque Ele vai transformando a tua vida, Ele transforma as nossas vidas e Ele transforma. Tanto é que você vê pessoas que outrora faziam tanta coisa errada. Não se importe com o que as pessoas falam, porque na verdade quem conhece as intenções do coração de cada um é o próprio Deus. Nós não vivemos, olha, isso é muito importante, nós não vivemos pelo que o outro pensa de nós. Quantas vezes nós somos taxados, não é? Somos julgados por aquilo que não cometemos ou não somos. Isso acontece comigo, isso acontece com qualquer um, qualquer pessoa, qualquer ser humano. Então isso muitas vezes é pelo que há na pessoa. A palavra do Senhor diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se forem maus, tenebrosos serão. Então, isso vai muito do eu de cada um. Não se importe quem julga você, quem pré-julga, quem faz julgamentos. Esse está pecando, porque a palavra do Senhor diz que aquele que julga, o Senhor diz, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida que julgueis, que medirdes, te medirão a vós. Então, não ande preocupado com o que A, B, C pensa de você. O que importa, na verdade, verdadeiramente, é o que o Senhor conhece de você, de nós. Não importa o que A, B, C tenha falado ou pense a seu respeito, o achismo dele, o achismo dela. O que importa é que verdadeiramente o Senhor conhece as nossas verdadeiras intenções dos nossos corações. Que vida que nós levamos. Então, foque no Senhor. Entregue sua vida para o Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor disse, está escrito na palavra dele, que se nós cumpríssemos esses dois mandamentos, não estaríamos longe do reino dos céus. Então é praticar o bem, amar primeiramente a Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amar primeiro a Deus, amar o seu irmão. O Senhor ordena até amar os nossos inimigos, porque na verdade nós temos um único inimigo e os seguidores dele, que é Satanás. E os seguidores, tem sim os seguidores dele. Pessoas se deixam ser levadas, pessoas dão vulnerabilidade, legalidade para o inimigo fazer coisas. Do jeito que os anjos de Deus usam pessoas para o bem, os anjos caídos, os seguidores de Satanás, são usados para fazer a prática do mal. Não tem gente aí, amados, que está na umbanda, quimbanda, sei lá, feitiço, magia negra, que faz o mal e pensa que está fazendo o bem? Não, gente, o bem é o bem. Não tem mancha. O Senhor, ele fala em santidade. Ainda ontem ele me deu essa palavra. Aqui ele fala de vestes brancas, roupas, linho fino, branco, puro. É santidade. Quando na Bíblia diz, sejais perfeitos como eu sou perfeito, ele quer dizer, não é exigindo de nós perfeição, porque o próprio Deus conhece cada um de nós. Ele sabe a natureza humana que é falha, muitas vezes nós falhamos. Embora nós matamos todos os dias, buscamos matar a nossa carne, que assim deve ser, há uma luta, uma guerra espiritual entre carne e espírito. Nós devemos exercitar todos os dias, matar, sepultar o velho homem, porque em Cristo nós renascemos, mas existe uma natureza que herdamos dos nossos pais espirituais. Então é um exercício diário, todos os dias matar a nossa carne
e viver em espírito, porque é assim que o Senhor ordena, que se nós amamos ao Senhor, que é espírito, andemos semelhante a Ele. Ele nos criou a sua semelhança, sua imagem e semelhança, então nós devemos ser imitadores de Cristo, buscarmos vivermos em espírito. E para isso nós devemos matar nossa carne todos os dias, buscarmos estar na presença do Senhor. Como está escrito Mateus 6,6, quando orares, fecha a porta do teu quarto e ora, que teu Pai que está em secreto te ouvirá e te recompensará. Quando ele fala, fecha a porta do teu quarto e ora, ele diz respeito à intimidade e relacionamento. Se você não pode fechar a porta do quarto e orar, você pode ir no seu escritório, separar um momento de oração. Amados, sinceramente, a gente ora até no banheiro. A gente ora até tomando banho. A gente ora até andando. Muitas vezes a gente sai falando na rua, o povo pensa que a gente é doido. Está falando com o Senhor. Então, amados, ele chama para intimidade, cada um de nós, relacionamento. Buscar a face do Senhor todos os dias, a sua presença de Paráclitos, do Paráclitos, que é o Espírito Santo, é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. Então, amados, todos nós devemos cumprir as ordenanças do Senhor. Crer e confessar o Filho dele, buscar a presença dele, ir à igreja ouvir a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A nossa vida é avivada pelo anjo que é usado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é o próprio Deus que usa o seu servo ou sua serva. Então, ouvimos a palavra. Quando a pessoa chega primeiro na igreja, que confessa Jesus, ela tem que falar com as pessoas da obra, né? Os obreiros, diáconos, diaconisa, o pastor, auxiliar, para se inscrever para fazer o batismo, participar do batismo, que é justamente o arrependimento de seus pecados. Ali você testifica em atitude que você está entregando a vida realmente para Jesus, confessando não só com os lábios, buscando o teu compromisso de estar na presença do Senhor, sepultando a sua velha criatura, se arrependendo dos seus pecados. Mas não quer dizer o batismo é para o pecador, o batismo não é para os justos, porque tem pessoas por aí que são mal orientadas e pensam que só vai se batizar se for santo. Gente, o batismo, eu quero que vocês fixem isso. Se vocês já sabem, glória a Deus. Mas se alguém não sabe, porque eu ouvi, todo servo do Senhor ouve isso. Alguém que não tem conhecimento da palavra diz que a pessoa, eu não estou preparado para me batizar não. Gente, que é isso? O batismo não é para os justos, o batismo é para pecadores. Jesus disse, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores que se arrependem. É o arrependimento. A pessoa se batiza, é outro cumprimento das ordenanças do Senhor. Depois que a pessoa se batiza, a pessoa participa da Santa Ceia.